Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar conhecimento da palavra até vocês. Quero nesse vídeo, irmão, falar sobre as cartas que João escreveu às igrejas em Apocalipse, tá? Em Apocalipse 2:1, João escreveu uma carta para Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, entendeu? Essas cartas que João escreveu para essas igrejas. Irmão, o que é igreja? Quando os irmãos se reúnem, então aí forma a igreja, corpo, tá entendendo? Aquele templo, aquela construção ali, que lá não é igreja, a igreja somos nós, os irmãos reunidos, entendeu? A igreja do Senhor, não é o templo, o prédio, os irmãos reunidos. Essa é a igreja do Senhor, entendeu? Então, meus irmãos, carta às igrejas, entendeu? A igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, já foi fundada por Ele mesmo há mais de 2000 anos atrás, tá? Então o Senhor Jesus não precisa de nenhum homem comedor de feijão para fundar sua igreja. A igreja do Senhor já foi aberta e fundada por Ele mesmo há mais de 2000 anos atrás, entendeu? Então, seguir os ensinamentos do Senhor Jesus é simples, é muito simples. Só que o inimigo, tá entendendo? Ele provoca confusão, divisão entre os irmãos, tá entendendo? Que nem diz aqui em 2 Coríntios 11:3, diz aqui, ó, temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devido a Cristo. Está entendendo? Então, o Paulo aqui está falando, né, que a serpente, o inimigo, afaste nós da simplicidade que é seguir a Cristo, criando divisões entre os irmãos. Está entendendo, meus irmãos? Então é a mesma coisa de mim, né? Se eu quisesse ser pastor, eu teria sido pastor há muitos anos atrás. Bastaria fazer um cursinho, pendurar um diploma na parede e falar, eu sou pastor. Se eu quisesse abrir uma igreja para mim, meus irmãos, eu já teria aberto há muitos anos, muitos tempos atrás. Entendeu? Mas a igreja do Senhor Jesus já foi aberta por Ele há mais de 2000 anos atrás. Então não precisa nenhum ser humano, nenhum homem abrir a igreja do Senhor. Já está aberta. Só basta os irmãos se unirem nos seus bairros para praticar o ensinamento do Senhor Jesus. Se eu abrisse uma igreja hoje, meus irmãos, tá entendendo? Eu ia chegar em vocês, dá dízimo, dá oferta, dá dízimo, dá dízimo, dá dízimo. Não é? Entendeu? Aí eu ia abrir a Bíblia, ali na Bíblia está escrito assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Opa, tá mandando ir por todo mundo. Aí eu abri uma igreja aqui em Maringá, agora, ô irmão, dá dízimo, dá oferta para mim, abrir uma igreja lá em Londrina. Como se lá em Londrina não tivesse pregadores, não tivesse irmão lá. Precisa de eu ir pregar lá em Londrina. Aí eu abro uma igreja em Londrina, depois tem que abrir outra em Curitiba, outra em São Paulo. Aí eu tenho que ir para outros países. Torna-se um saco furado, um saco sem fundo. E lá vai, dá dízimo, dá oferta, dá dízimo, dá dízimo, dá oferta. Será que essa é a verdadeira religião? Entendeu, meus irmãos? Então, se eu abrisse uma igreja hoje, meus irmãos, eu estaria simplesmente sendo mais um. Eu estaria espalhando e dividindo mais ainda. Entendeu, irmão? Então a solução não está em abrir templo, abrir igreja. Entendeu, meus irmãos? A solução está em os irmãos se unirem nos seus bairros para praticar o ensinamento do Senhor Jesus. Está entendendo? Então, meus irmãos, as cartas que João escreveu às igrejas, veja, meus irmãos, o que tem a ver essas cartas com essas igrejas de hoje, essas denominações religiosas? O que tem a ver? Nada, meu irmão, nada.
Sabe por quê? Veja aqui, irmão, que João escreveu uma carta para cada, digamos assim, cada cidade, né? Cada local, cada região, né? Entendeu? Então, vou dar um exemplo para você. Isso aqui em Maringá, por baixo, vamos supor que tenha 200 denominações religiosas diferentes, placas diferentes. Então, João teria que escrever 200 cartas só para Maringá. Se São Paulo, vou colocar por baixo, vamos supor que São Paulo tem 1000 igrejas, 1000 denominações religiosas com placa diferente. Então, João teria que escrever 1000 cartas só para a cidade de São Paulo. Então você veja, essas cartas que João escreveu, tem nada a ver com essas denominações religiosas, com essas placas de igreja aí hoje, fundada por homens, mano. Tem nada a ver. Entendeu, meus irmãos? É a mesma coisa. Aqui em Maringá, por exemplo, né? Se João fosse escrever uma carta aqui em Maringá, ele ia escrever uma carta. A igreja do Senhor Jesus Cristo que está na cidade de Maringá. Uma carta. Entendeu? A igreja do Senhor Jesus que está em Maringá. Tá entendendo? Aí, aqui na cidade de Maringá, existem os bairros. Então, essa igreja, ela é dividida por bairro. Aí podemos dizer, então, a igreja do Senhor Jesus que está no bairro do Alvorada. A igreja do Senhor Jesus que está no bairro do Ebenezer. A igreja do Senhor Jesus que está na Cidade Alta. A igreja do Senhor Jesus que está no Ney Braga. Entendeu? Aí o que que acontece, meus irmãos? Então você veja que as cartas que João escreveu às igrejas tem nada a ver com essas denominações religiosas hoje. Entendeu? Um erro, mas o Satanás, ele afasta, ele cria confusão. Porque seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, a sua doutrina, é muito fácil. Mas que nem Paulo falou aqui em 2 Coríntios 11:3, que a serpente, o inimigo, ele tenta afastar o Senhor, afastar os irmãos da simplicidade que há em Cristo. E seguir os seus ensinamentos. Eu dou um exemplo para você. Vamos supor que em Maringá tem um bairro que chama Ebenezer. Você acha que é certo, meus irmãos? Aí uma pessoa que mora lá no bairro do Ebenezer, que fala que é crente, que é evangélico, que teme a Deus, ele deixa os irmãozinhos lá no seu bairro e vem congregar numa igreja ali no centro, porque a igreja é maior, é mais bonita, porque os bancos são mais confortáveis, tá entendendo? Porque as pessoas são mais bem vestidas, porque tem ar-condicionado, e deixa os irmãozinhos lá no seu bairro lá, e vem congregar aqui no centro, porque a igreja é maior, mais bonita, ar-condicionado. É certo isso, meus irmãos? Então, se você é um temente a Deus, você é crente evangélico, tá entendendo? Você mora no bairro do Ebenezer, você tem que frequentar o culto lá no seu bairro. E socorrer os irmãos, os necessitados lá no seu bairro. Tá entendendo? É a simplicidade, é só isso, mano. É só isso. Você mora no bairro do Ebenezer? Então, cuidar dos pobres, dos necessitados, das pessoas carentes lá no seu bairro de Ebenezer. Não se preocupa com os pobres lá do conjunto Ney Braga, sabe por quê? Porque lá também tem pastor e lá também tem irmão, entendeu? Então, devemos fazer o nosso dever em nossa casa, nosso bairro. Essa é a simplicidade, meus irmãos, tá vendo? Não é certo, meus irmãos, a pessoa mora num bairro, abandona, sai do seu bairro e vai numa igreja lá no centro, porque a igreja é mais bonita, é mais confortável, tem ar-condicionado. O que existe de amor nisso? Você tem que frequentar a igreja do seu bairro, tá entendendo? Os irmãos têm que se reunir nos seus bairros, praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. Entendeu, meus irmãos? Veja como é simples. Tá entendendo? Lá em Londrina tem pregadores, tem pastores. Ah, lá em Londrina tem pobre. Lá em Londrina tem irmão também para cuidar dos pobres. Então bastaria você, juntamente com os teus irmãos do bairro, cuidar dos pobres, dos necessitados do seu bairro. Só isso. E frequentar o culto no seu bairro. Então bastaria um tempo ali. Mas tem uma coisa, mano, que divide os irmãos. Tá entendendo? Isso aqui é, mano, dinheiro, dízimo, oferta. Entendeu, meus irmãos? Esse que é o problema hoje em dia. Então veja, mano, que seguir os ensinamentos do Senhor Jesus é coisa simples. Que nem Paulo falou em 2 Coríntios 11:3. Assim como a serpente enganou a Eva, ele também enganará os irmãos
tirando da simplicidade que há em Cristo, criando essa confusão, essas divisões religiosas. Então você veja, mano, que as cartas que Paulo escreveu, que João escreveu às igrejas, não tem nada a ver com essas placas dessas igrejas hoje. Entenderam, meus irmãos? Se nós, como viviam os cristãos antigamente, né? Conforme nós vemos aqui, mano, em Atos, tá entendendo? Atos 2:42. Como viviam os convertidos. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muito prodígio e sinais era feito por meio dos apóstolos. Veja aqui, mano, era feito sinais e prodígio na igreja primitiva. Tá entendendo? Aí em Atos 2:45 diz a fé deles era tão grande, mano, tá entendendo? Que ele chegava ao ponto de vender suas propriedades, mano, e repartir com os mais pobres, tá entendendo? Aqui, ó, Atos 2:45. Vendia suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Veja bem, irmão, isso aqui não pode pregar dentro da igreja, porque se você pregar assim para as pessoas vender e repartir para os pobres, não fica ninguém dentro da igreja. Tá entendendo? Com certeza a pessoa não vai aceitar. Mas eu dou um exemplo para você. Vamos supor que você tem 10 casas. Você não precisa vender as 10 casas e dar para os pobres, não. Se você tem 10 casas, as 10 casas estão alugadas, basta você pegar uma parte da renda de aluguel que você recebe e distribuir aos pobres. Ah, você tem uma fazenda, você não precisa vender tua fazenda e distribuir aos pobres, dar tudo para os pobres. Feliz quem fizer isso, está juntando tesouro no céu. Você não precisa vender sua fazenda, mas basta pegar parte do seu lucro e distribuir aos pobres desse estado. É isso que Jesus está pedindo. Está entendendo? Porque se você pregar para pessoas vender tudo e distribuir, ninguém vai aceitar isso. Hoje é muito difícil. Mas você não precisa vender sua propriedade, basta distribuir parte do seu lucro aos pobres e necessitados. Tá entendendo? A única forma de dar dinheiro ao Senhor Jesus, ele falou, Mateus 25:36. Tive fome, me desse de comer. Estava nu, me desse uma roupa. Estava doente, me desse um remédio. Então, essa é a única forma de dar dinheiro ao Senhor Jesus, é dando aos pobres e necessitados. Está entendendo? Aqui, continuando em Atos 2:43, diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava sua refeição com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Veja o que diz aqui no 47, irmão. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Por que contar com a simpatia do povo? Porque no momento que você está no seu bairro, frequentando o culto no seu bairro e socorrendo os pobres e os necessitados do seu bairro, mano, o povo de fora, que não é da igreja, ele vai ver que você está produzindo bom fruto, vai ver que a igreja está assumindo o seu papel. E com isso, o povo de fora, que não é cristão, ele vai frequentar essa igreja. Nossos irmãos são sinceros, esses irmãos estão praticando a justiça. Então o que diz aqui? Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Está entendendo? Então, como diz aqui, no 47, Atos 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo. Simpatia das pessoas que estão de fora, que não são crentes. Está entendendo? Eu vejo os irmãos praticando boas obras nos seus bairros. Está entendendo? É assim viviam. Essa é a verdadeira igreja. Está entendendo? E não isso daí que nós vemos hoje, essas denominações religiosas. Está entendendo? Do que adiantaria eu abrir uma igreja hoje, mano? Eu estaria espalhando e dividindo mais ainda. Entendeu, mano? Por isso que eu sou contra o dízimo. Por isso que eu não gosto dessa palavra. Tá entendendo, meus irmãos? É por causa disso. Isso que incentiva as pessoas a ficar abrindo a igreja. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu sou contra império religioso. Sabe o que é império religioso, mano? Essas igrejas aí, mano, que arrecadam milhões, milhões para comprar emissora de rádio, de televisão, gastando milhões com programa em rádios e televisões.
E para os pobres necessários, o que os pobres necessários estão recebendo em troca? Nada. Tá entendendo? Você pega dar teu dinheiro, o pastor vai ali e compra emissora de rádio. Você está dando alguma coisa para o Senhor Jesus? Não, porque o teu dinheiro não está indo para os pobres necessitados. E a única forma de dar dinheiro para o Senhor Jesus é conforme ele falou. Mateus 25, 36 em diante. Tive fome e desse de comer. Toda vez que você fizesse aos meus irmãos mais pobres necessitados, a mim você fizeste. Cai na realidade, irmão. Cai na realidade, tá? Então, o que eu estava dizendo, as cartas que João escreveu em Apocalipse não tem nada a ver com essas placas de igreja hoje. Entendeu, meus irmãos? Então, eu quero que os irmãos prestem atenção e se procure orientação espiritual, procure na palavra a verdade, tá entendendo? E não fique baseado em falsos ensinamentos. Cuidado, meus irmãos, tá entendendo? Se o Senhor Jesus viesse aqui hoje, mano, qual igreja ele ia frequentar? Qual placa de igreja ele ia frequentar? Se o Senhor Jesus viesse hoje aqui numa forma simples de humano, tá entendendo? Ele ia chegar aqui e bater palma. Ai, que bonitinho, vocês abriram um monte de igreja. Ai, vocês têm um monte de placa de igreja. Ai, vocês estão todos separados, tudo dividido. Ai, que bom, ai, que bonitinho. Será que ele ia falar isso, mano? Com certeza não. Ele iria condenar. E se ele condenava, o que acontece? Mataria essas pessoas que se diz cristão hoje, mataria ele novamente. Entendeu? Não vou dizer que mataria, porque hoje já não se pode mais matar, como antigamente, né? Mas apedrejaria, não aceitaria, entendeu? Por mais verdade que ele falasse, porque ele estaria contradizendo os líderes religiosos, entendeu? Então, espero que você tenha entendido a mensagem, tá entendendo? Fique na paz, que Deus abençoe, entendeu? E até o próximo. Amém?